Que isso? Começou? Boa noite a todos. Vamos começar o nosso culto. Queria compartilhar um texto com todos. Se você está com a sua Bíblia também, você pode abrir no texto de Gálatas, no capítulo de número 3. Gálatas, capítulo 3. Ali no finalzinho do capítulo, dos versos 26 até o finalzinho. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém. Senhor, queremos te agradecer, te louvar nesta noite, rogar a tua presença conosco. Pedimos para que Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, esteja nos visitando nas nossas casas, onde estivermos, ó Pai, que a tua graça seja concedida nesta noite, para que tenhamos, ó Pai, um momento especial, abençoado, um momento onde o Senhor irá falar conosco, onde o teu povo, ó Deus, mesmo não podendo se reunir fisicamente, poderão se unir em espírito como um só corpo para louvar o nosso Deus. Tudo isso fazemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com um primeiro cântico, então. Gostaria que todos cantassem juntos de onde estiverem. Vamos celebrar. Vamos celebrar essa história de amor, de paixão, de salvação do Filho de Deus que desceu do céu, sua causa, minha causa, para fazer de nós um com Ele mesmo. Vamos celebrar. Vamos celebrar e a Cristo louvar. Vamos celebrar.
Bem, eu gostaria de ler mais um texto aqui, texto que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versos 12 e 13. Depois dessa leitura, eu vou pedir para o nosso irmão Levi nos elevar a Deus numa palavra de oração. Primeira Coríntios 12, versos 12 e 13. Diz assim, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém. Vamos orar com o nosso irmão Levi, então? Oremos. Pai nosso que está nos céus, obrigado por podermos, Senhor Deus, compartilhar o nosso tempo, agora, Senhor Deus, virtualmente, ó Deus, reunidos em igreja, ó Deus, prestando um culto de louvor e de gratidão a Ti. Amém. Recebe o nosso louvor, Senhor Deus, é o meu pedido. E, ó Deus, abençoe, Senhor Deus, agora o pastor que vai trazer a Sua palavra, Senhor Deus, para que ela possa surtir efeitos, Senhor Deus, e que possamos, Deus, colocá-la em prática, entendendo, reconhecendo que é o Teu mandamento, a Tua ordem, a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Antes da mensagem da palavra, então, nós vamos cantar mais um louvor.
Amém. Vamos ler o texto da Palavra de Deus, que está em Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo 11. Gênesis 11, de 1 a 9. Eu vou ler na revista e atualizada, na antiga, né? Não nessa nossa nova. Eu acho que esse texto que está aqui na antiga, ela é mais precisa, né? Nesse aspecto aqui do texto. Gênesis, capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Amém. Nessa semana, nós estamos acompanhando já como essas questões raciais estão tomando conta dos Estados Unidos e de vários protestos no mundo todo, não é mesmo? E esse texto que nós acabamos de ler, ela é a base que nos ajuda a entender o fundo histórico, teológico, bíblico de todas essas questões que envolvem essas disputas, essas questões. E creio que, a partir desse texto, nós poderemos ter um entendimento mais claro de como podemos responder a tudo isso. E eu não estou saindo do tema da adoração, que é a nossa série que nós estamos tratando. Nós vamos ver que no cerne da questão racial está a questão da adoração. É uma questão de adoração o cerne desse problema todo. Então, nós vamos tentar entender o que esse texto quer nos ensinar sobre adoração, em primeiro lugar, e a partir daí aplicar para a realidade dos nossos dias, tentando entender como Deus ele está trazendo todas as coisas para a sua glória e para a adoração sua, de todas as criaturas, de todos os seres que ele criou. Então, esse texto da Bíblia, da Torre de Babel, faz parte ali daquela pré-história da Bíblia, né? Então tem lá a história de Noé com o dilúvio, tem a história de Adão e Eva, da queda deles, dos seus filhos e da humanidade ali, e também, então, nesse contexto, a última história, nessa pré-história, antes de falar do povo de Israel, antes de falar do primeiro israelita, que foi Abraão, é a Torre de Babel. E aqui a gente consegue entender todas essas questões culturais, todas essas questões das etnias dos povos e também da língua, né? Bom, a história da Torre de Babel, ela é uma das mais famosas da Bíblia, né? E em todas as histórias a gente ouve que
Babel é o início ou o lugar onde Deus criou todas as línguas, todos os idiomas, né? Mas eu vou interpretar a passagem aqui de forma diferente. Muitos de vocês têm anos, até décadas de igreja, mas vamos tentar olhar para esse texto pelo que o texto mesmo está dizendo. E eu vou defender a ideia de que Babel não foi a origem, tá? O surgimento das culturas e das línguas no mundo. Esse não foi o evento aqui, mas algo bem diferente, tá certo? Bom, quando então essas pessoas, os construtores de Babel, chamados aqui na Bíblia de filhos dos homens, resolvem se unir para construir essa torre, que era essa torre, né? Era uma zigurate, tá? Uma zigurate no mundo antigo. Uma zigurate no mundo antigo era esse grande monumento de culto e adoração. Todas as cidades, e nas escavações arqueológicas ali na Mesopotâmia, em Canaã, você tem mais ou menos essa estrutura. Você tem essa torre, então, alta, chamada de zigurate, e ao redor dela estão as casas. Então, toda a cidade ficava, né, ao redor dessa grande torre, dessa zigurate. Porque essa zigurate, além de ser um local de culto aos seus deuses e de adoração, era um lugar também onde eles entendiam que a bênção da fertilidade emanava dali, né? Então, no imaginário desses povos, quanto mais alta a zigurate, ela teria mais força espiritual, né? Então, trazendo para os nossos dias uma comparação breve, comparar com uma torre de celular, né? Quanto maior a torre, quanto mais tecnológica, melhor sinal de 4G ele vai emitir. Então, se você mora perto ali de uma torre dessas, o seu sinal de 3G vai ser uma maravilha, de 4G. Mas os irmãos que têm dificuldades com sinal de celular, muitas vezes, reclamam por que não tem uma torre por perto, não é verdade? E da mesma maneira, os pagãos antigos acreditavam que quando eles construíam uma torre essa torre era capaz de captar toda a força espiritual dos deuses. E essa força espiritual, basicamente, era a força da vida, a força da fertilidade. Então, o deus Baal é o deus da fertilidade, que quanto mais então eles conseguissem erigir essa torre, mais eles captavam essa energia vital e faziam com que as suas colheitas tivessem mais frutos e seus animais ficassem prenhes. Essa era a ideia e o imaginário aqui por detrás da construção da Torre de Babel, né? Então, quando eles começam a construir essa torre, vocês podem perceber que o que está se construindo aqui é um culto pagão. O que está se construindo aqui é uma maneira de olhar para o mundo onde você tem uma manipulação de poderes espirituais para ganho próprio. Então, essa é a importância dessa construção. Porque nesse momento, até então, quem era a humanidade? Eram os descendentes de Noé. Noé tinha acabado de sair da arca, os seus filhos estavam crescendo, passaram-se talvez séculos, não sabemos dizer exatamente. E quando essa humanidade crescia, então surgia essas formas de adoração que nós chamamos de pagãs, né? Onde você tem o panteão de vários deuses e o deus da fertilidade abençoaria quanto mais alto fosse essa torre. Então, quando eles então se propõem a construir uma torre tão grande, eles se unem por essa motivação de quererem adorar a esses seus deuses. Mas por trás dessa adoração estava algo mais sinistro. Eles estavam, na verdade, querendo duas coisas. No texto, nós vemos justamente isso. Eles dizem o seguinte, que eles querem, em primeiro lugar,
construir essa torre para tornar célebre o nome deles. E, em segundo lugar, para que eles não sejam espalhados. Então, essas são as duas motivações que aparecem no versículo 4. Por que eles queriam construir uma torre tão grande? Para tornar célebre o nome deles e para que não sejam espalhados. Então, será que eles queriam o prêmio de construtores do mundo antigo? Será que eles queriam o prêmio de arquitetura, de engenharia, para que eles fossem reconhecidos por tamanho monumento e capacidade arquitetônica? A resposta é não. Na verdade, se eles conseguissem alcançar tamanha façanha de construir a maior torre já construída por mãos humanas, usando essa nova tecnologia que aparece no versículo 3, que era usar tijolos e betume como argamassa. Então, essa era uma nova tecnologia que é até um tanto recente, né? Na história da humanidade, vai a 8.000 anos antes de Cristo. Porque antes disso, por exemplo, as construções mais típicas do mundo antigo são as pirâmides do Egito, que levavam aquelas pedras enormes, e uma construção de uma pirâmide demoraria aí praticamente 100 anos para construir. Mas com essa nova tecnologia, em pouquíssimo tempo, eles conseguiriam erguer uma torre muito, muito alta, fazendo com que mais e mais pessoas fossem atraídas para morarem ao redor daquela cidade. Porque eles acreditavam no seguinte: quanto mais alta a torre, mais poder e energia espiritual seria emanado a partir dali, captado e refletido, né? Isso faria com que uma grande cidade, uma grande civilização nascesse ali, atraídos por tamanha obra. E quando eles se juntassem ali, que tipo de gente se juntaria num lugar assim? Com certeza não eram os mais caridosos, não seriam os mais amorosos e os mais fiéis a Deus. Afinal de contas, aquele era um monumento de adoração e de culto pagão. Ela atrairia pessoas violentas, pessoas que buscariam algo grandioso. Eles queriam tornar célebre o nome deles. E essa frase, tornar célebre o nome deles, a gente tem que voltar lá para Gênesis capítulo 6. Quando lá em Gênesis capítulo 6 fala que os gigantes, né, eles eram varões de renome na antiguidade, eles queriam o nome, a fama como pessoas violentas, porque dessa maneira eles conseguiriam trazer o pavor e o medo nas suas conquistas militares. Então, esse é o típico caso de uma civilização em particular que usava essa tática do medo, que eram os assírios, né? Aqui nessa imagem usada aí por arqueólogos, descoberta por arqueólogos, mostra os assírios empalando pessoas, né? E por que eles usavam de tamanha crueldade com pessoas que eles já venceram em guerra? Por que eles cometiam, na linguagem de hoje, esses crimes de guerra, né? Porque essa crueldade faria com que eles se tornassem famosos e temidos. E quanto mais famosos e temidos pela sua crueldade, mais seria facilitada novas conquistas militares. Então, quando esses construtores se juntam para tornar célebre o nome deles, eles não queriam o prêmio de construtores, eles queriam ser temidos como grandes guerreiros, né? Então, quando você consegue, dessa forma, baixar a moral da tropa inimiga, ele já tem parcialmente uma grande vitória. Então, dessa maneira, então, eles vão tentar construir aí o primeiro grande império. O primeiro grande império que tem na sua base espiritual a adoração pagã e que tem na sua maneira de vida
a conquista e a guerra. Eles não estão interessados tantos em cultivar a terra, em produzir cultura, mas eles querem dominar e conquistar pelo medo, pela guerra, pela sua fama de grandes guerreiros. E assim se configura aqui o nascimento de uma grande nação que queria dominar todas as outras nações. Essa é, então, a primeira motivação desse povo, tornar célebre o nome deles. Eles não queriam glorificar a Deus, mas queriam o nome célebre para eles mesmos. Eles se recusam a adorar o único e verdadeiro Deus, mas querem fazer história através da conquista, da violência e do nascimento desse grande império. Segunda motivação que nós vemos aqui, ainda no versículo 4, é que eles não queriam ser espalhados, né? Eles não queriam ser espalhados. E nesse termo, não ser espalhados, você não vê simplesmente aquela ideia de cada um viver num canto da terra, num vilarejozinho, né? E estarem juntos numa grande cidade, num grande propósito. Não é só isso. Nessa frase, não sejamos espalhados, você vê que tipo de império que eles estavam construindo. E é o tipo de império que desconfia do outro. É aquele tipo de império que tem na sua base a superioridade cultural. Impérios como esses, na história, aparecem como a Assíria, a Babilônia e também o nazismo, que eram impérios que eles queriam construir na base da superioridade cultural e religiosa. Essas nações, esses impérios, eles dominavam militarmente as outras nações e queriam impor a sua cultura e a sua religião como superiores às outras. Então, quando ele diz não sejamos espalhados, eles não querem se misturar. Quando eles dizem não queremos ser espalhados, eles querem manter a distância e querem dominar e impor a sua própria cultura. E esse é o genocídio cultural que aconteceria juntamente com o genocídio físico de pessoas nessas grandes campanhas militares que, nessa primeira civilização que estava se formando ali, eles iriam fazer. Então, a Bíblia diz aqui que eles tinham um único propósito, né? No versículo 6, e que isso era apenas o começo, e que agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Ou seja, caso eles fossem bem-sucedidos em erguer aquela torre, e eles tivessem essa filosofia de conquista e de dominação cultural e religiosa, eles realmente não teriam limites para tamanha maldade e tamanha violência que se multiplicaria em toda a terra. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, ele está falando aqui dessa unidade que a criminalidade produz, né? Algo que é invejável para nós crentes é a unidade que existe entre os bandidos. As facções criminosas, a máfia, a Yakuza, né? Essas organizações criminosas, eles têm uma unidade que é impressionante a ponto de fazer inveja para a igreja, né? A igreja que tem as suas divisões, tem os seus problemas e as suas individualidades, e nesses grupos criminosos eles têm essa unidade. E aqui é o caso, eles estavam unidos nesse mesmo propósito e realmente não haveria limites para tamanha maldade e violência que iria se multiplicar caso eles fossem bem-sucedidos. E o que possibilitava esse povo, então, a se unir, a atrair pessoas violentas de todos os lugares para esse seu projeto? A Bíblia vai dizer aqui que eles tinham uma só linguagem. Eles tinham uma só linguagem. E várias vezes no texto, ele repete essa palavra. Eles tinham uma única linguagem, né? Diversas vezes, 5 vezes no texto,
essa palavra ela é apresentada aqui, né, por causa dessa unidade na maneira de falar. Então, quando você tem essa unidade na maneira de falar, nessa linguagem, sempre se interpretou esse texto ao longo de séculos até, né? Que esse texto se trata de uma questão onde, a partir daqui, havia um único idioma em toda a Terra. E esse é o ponto de início para o surgimento de vários idiomas, de todos os idiomas na Terra. Por quê? Porque Deus, então, vai confundi-los. Mas o primeiro problema seríssimo, né, que o texto vai mesmo dizer é esse. Como você pode afirmar que o surgimento das culturas e das línguas é fruto de punição, de julgamento e de maldição da parte de Deus, né? Então você está dizendo que a cultura Yanomami ela é fruto de maldição, que a cultura brasileira é fruto de maldição, que a cultura francesa é fruto de maldição, porque na verdade o bom é ter uma única cultura, uma só língua, quando lá na Torre de Babel tinha só uma única língua e uma única cultura. Então, esse é um ponto que, teologicamente, não faz sentido. Não faz sentido porque aqui você tem a ideia de que Deus, como julgamento, produz essa diversidade toda. Então, esse é um primeiro problema. Um segundo problema é a ordem invertida do capítulo 10 e do capítulo 11. Se você virar uma página da sua Bíblia e for para o capítulo 10, você vai ver aqui uma lista, uma genealogia. Você tem os filhos de Noé, tá? E aqui eles vão gerando muitos filhos. Sim, são nomes de indivíduos e de pessoas. Mas alguns nomes aqui são familiares. Por exemplo, você está vendo aqui o nome chamado Tarsis. Tarsis, todos nós sabemos, é para onde Jonas estava fugindo, é para onde Paulo queria pregar o evangelho, que é a Espanha. E aqui nesse texto aqui, então você tem várias nações, como a Etiópia, que é Cuxi, como Madá, que é Mizraim, que é o Egito. Então, Madai, que são os medo-persas. Então, não são apenas nomes de indivíduos, mas são nomes de nações que já estavam ali se multiplicando e aparecendo. Então, qual que é a ideia aqui? Então, a ideia é que na medida que Deus fez com que a família de Noé fosse preservada, eles saíram da arca e então começou a multiplicação também das culturas. Todo antropólogo e todo linguista, se você perguntar para qualquer um deles, como é que surge uma língua, um novo idioma? É só você pegar um grupo de pessoas, isolar ela num outro local e deixar alguns séculos passarem. E depois desse tempo e do isolamento completo, uma nova cultura, uma nova língua vai surgir a partir ali de um tronco de uma língua comum. Então, essa é a explicação para 17 mil etnias que existem hoje no mundo. E nem sempre existiram todas essas etnias. Então, aqui você tem esse primeiro aspecto interessante, que a ordem está invertida, porque olha só, se de fato a Torre de Babel é a origem das línguas, o capítulo 10, com essa lista enorme de nações, não deveria aparecer na sequência no capítulo 12, mas está invertido. E os especialistas, os comentaristas que vão tratar desse assunto, vão dizer, de fato, está invertido, mas sem nenhuma explicação do porquê que está invertido, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, desculpe. Então, aqui no texto que nós acabamos de ler aqui na Torre de Babel, nós estamos vendo que não se trata da origem das línguas,
Porque a origem das línguas e das culturas está no próprio Deus, que é 3 em 1. Deus, ele é unidade e diversidade ao mesmo tempo. Então vejam só, historicamente, se você pega os animais que entraram na arca, provavelmente entrou ali uma raça só de cachorro. E quantas raças de cachorros nós temos hoje no mundo? Né? Provavelmente entrou uma raça de elefante. Então, pelo que eu sei, a gente tem os elefantes africanos e os asiáticos. Qual dos elefantes, qual dos casais de elefantes entraram ali? Certo? Então, essa é uma questão que, na medida que depois do dilúvio, assim como os animais, os seres humanos também, quando saíram, quando eles se espalharam por toda a terra, quando eles viveram isolados por séculos, não sabemos quantos anos se passou aqui, porque o propósito dessa genealogia não é falar da idade da terra, nem quantos anos se passaram, mas falar de fato de que tudo isso foi surgindo nesse período, tá? E que a Torre de Babel, na verdade, era uma grande ameaça para a diversidade e a riqueza dos povos, das línguas e das nações. A grande ameaça era de que, se os construtores da Torre de Babel fossem bem-sucedidos, se eles de fato construíssem esse grande império, dominassem e impôssem a sua cultura e especialmente a sua maneira de adorar a Deus, eles estariam ameaçando a diversidade e a riqueza cultural de todas as outras nações, que já aparece no capítulo de número 10. Mas outro aspecto no texto aqui, no capítulo 11, é a palavra hebraica. Né? O motivo do porquê que eu escolhi ler na versão antiga da nossa Bíblia, na revista e atualizada, é porque a palavra que aparece aqui traduzida é linguagem. Linguagem, e não é a palavra língua. Né? Porque há uma diferença importante aqui. Então, quando a Bíblia coloca no capítulo 11, né, havia em toda a terra havia apenas uma linguagem, a palavra original é safá. E essa palavra safá, ela nunca é usada no Antigo Testamento para falar de idioma, porque tem outra palavra que é usada para falar de idioma, e essa palavra é lashon. Então, um exemplo dessa palavra usada para idioma, que é o lashon, aparece aqui em Gênesis mesmo, no capítulo 10, nesse versículo de número 31. Olha só o que diz. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a palavra línguas aqui no versículo 31 é justamente a palavra lashon, que significa idioma no todo o Antigo Testamento. Só que somente aqui no texto de Gênesis 11, ele não usa essa palavra lashon, idioma, mas ele usa propositadamente a palavra safá, né? Que é essa palavra que na Bíblia Antiga lá é traduzida corretamente como linguagem. Qual é o ponto aqui, então, e a aplicação para todos nós aqui? Deus vai intervir. Deus vai intervir contra essa ação dominadora, imperialística, de fazer com que a sua cultura considerada superior e a sua religião considerada superior domine, exterminando todas as outras. O que está ameaçado aqui? O que estava ameaçado aqui é Deus ser impedido de ser adorado, de ser louvado e glorificado. Irmãos, nós estamos vivendo na pandemia, não é mesmo? E uma das coisas que muitas pessoas se questionam é: essa pandemia não pode segurar o povo de Deus de adorar a Deus. E na marra, eles estão abrindo igrejas e templos, etc.
e em muitos lugares, como na Coreia do Sul, como na França, pelo menos nesses 2 lugares, você tem a origem do epicentro da pandemia nessas igrejas, né, e nessas falsas igrejas que estão ali se reunindo. Por quê? Porque eles dizem que eles não vão pegar Covid, porque eles são imunes a isso tudo, que eles têm a cura para isso. Mas vejam só, quando essa pandemia vem, ela não nos impede de adorar, pelo contrário, ele nos traz para a essência do que é a adoração. E o projeto da Torre de Babel, ao ser construída, ele sim ameaçava a verdadeira adoração. Porque muitos povos ali, dos descendentes de Noé, que continuavam adorando a Deus, eles seriam conquistados, eles seriam ali arrancados da sua cultura e da sua religião, da adoração a Deus, sendo imposto sobre eles essa adoração pagã. E diante disso, Deus vai intervir. Diante disso, Deus vai descer ali e confundir a linguagem deles. Ele vai quebrar a unidade no propósito deles. Ele vai confundir a linguagem da violência, a linguagem deles construírem através das palavras um único sentido, um único propósito, uma única visão para terem esse grande império. E é isso que Deus vai fazer. Provavelmente, aqui, pessoas de diversas etnias, de diversas nacionalidades e de línguas, eles vieram para construir essa torre, mas falavam uma única língua, como hoje é o inglês. E Deus provavelmente tirou daqui essa língua comum. Tirou deles a unidade que os unia para construir esse grande projeto e os confundiu, salvando a adoração. Salvando a adoração que ele quer receber na língua portuguesa, na língua espanhola, na língua russa, na língua francesa. Porque Deus quer ser adorado por cada povo, tribo, família da terra, na sua diversidade cultural. E é isso que nós devemos entender que Deus está fazendo no mundo. Deus quer receber a adoração de todas as pessoas, de todas as raças, etnias e povos. E é isso que Deus está fazendo e trabalhando nesse exato momento. Nenhuma pandemia, nenhuma crise mundial, nem convulsões sociais podem impedir de Deus ser adorado. Ali, nesse momento crucial da história, Deus interviu quando a adoração a dele estava ameaçada. Quando a diversidade da adoração poderia ser perdida por causa desse projeto homogeneizador, imperialista, de uma única nação dominando com a sua superioridade e com a sua maneira de adorar aos deuses. Deus não quer. Deus quer receber a adoração de cada povo, de cada tribo, de cada nação, né? E é isso que está na essência de todas as questões que nós vivemos hoje. Eu queria, então, fazer uma reflexão a partir dessa verdade de que todas as coisas, no centro de todas as coisas está a adoração, e pensar sobre a questão toda que está surgindo hoje no mundo. A questão racial, a questão da discriminação. De fato, nós vivemos num mundo injusto. De fato, nós vivemos num mundo com seríssimos problemas. E o maior problema de todos está justamente no fato das pessoas viverem longe do propósito para o qual foram criadas, que é a adoração.
Deus nos criou para isso. Mas toda vez que nós nos afastamos desse propósito essencial da humanidade, que é adorá-lo, nós criamos todo tipo de problemas, não é mesmo? E um problema sério aqui que a Torre de Babel nos mostra é o problema da desconfiança racial. Quando uma única nação se diz superior e quer dominar sobre as outras, impondo a sua cultura e religião, isso é um problema sério. E, de fato, é isso que nós vemos hoje no mundo. Nós vemos, sim, um certo estereótipo de ideal, de superioridade racial também. Nós vemos essa desconfiança das pessoas não quererem ser espalhadas, então das pessoas quererem ficar junto com aqueles que são culturalmente e da mesma classe social mais próximos, aquilo traz segurança. Mas que tudo isso, na verdade, vem de um coração que não está adorando a Deus, de um coração que está longe de Deus, de um coração que não está fazendo a função para a qual foi criado, que é adorar a Deus. Quando, lá na década de 60, o pastor Martin Luther King, ele liderou aquele movimento grandioso. Você tem ali um homem de fé, um homem que cria na verdade da palavra de Deus de forma absoluta, liderando o movimento. E hoje você vê apenas raiva. Hoje você só vê apenas exigir direitos. Claro, injustiças foram cometidas. Claro, o sistema com aqueles que são negros e de outras raças também, para os hispânicos nos Estados Unidos, ali é uma outra dinâmica. Existem injustiças no próprio sistema e coisas que precisam ser revistas, mas na essência, é um problema de adoração. Por isso que nós, como igreja, precisamos sempre entender que arregaçar as mangas e sair às ruas para protestar, para fazer o bem, para fazer missões é fundamental, é importante sim, mas na essência a questão é uma questão de adoração. É quando eu adoro a Deus que eu consigo ver a diversidade, na diversidade, beleza. É quando eu adoro a Deus que eu consigo ver como Deus criou aquele outro ser humano, a sua imagem e semelhança. É quando eu adoro a Deus que esse medo e essa desconfiança são dissipados. O senso de superioridade vai embora, porque na presença do Deus digno, nós somos indignos, nós somos pequenos, nós não somos merecedores de nada. É somente na presença desse Deus grandioso, quando Ele se revela poderoso, absoluto, grandioso e glorioso, nós nos sentimos ao pé do Monte Sinai. Se qualquer pessoa pisasse, ousasse chegar perto do Monte Sinai, a nuvem da glória do Senhor cobria aquele lugar, o povo tremia lá embaixo na presença desse Deus grandioso. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos na presença desse Deus grandioso, que é um Deus todo-poderoso, mas ao mesmo tempo é um Deus, é um Pai amoroso. É essa experiência grandiosa da adoração a Deus que faz com que nosso senso de superioridade vá embora, a nossa desconfiança daquele que é diferente vá embora, onde nós conseguimos ver realmente o propósito e a beleza de todas as coisas na adoração. Irmãos, eu gostaria então de encerrar esse momento aplicando dessa maneira. Vamos orar por esse mundo dividido. Nenhum protesto pode resolver essa situação. Nenhuma ação como essa
vai de fato resolver o problema, porque ele pode mudar algumas coisas, sim. Eu acho que devem sim mudar algumas políticas. Mas, na essência, o que vai ser resolvido é quando toda pessoa se tornar alguém que adora a Deus, e ao adorar, ele vai ver no outro a imagem de Deus. Um outro adorador, de quem Deus também quer receber essa adoração. Essa desconfiança irá embora. E, de fato, poderemos entender o que é ser um em Cristo Jesus. Né? Que Deus nos dê graça nesse mundo dividido, que Deus nos dê graça nesse mundo convulsionado, para que ele encontre o caminho. O mundo precisa encontrar o seu caminho, e o único caminho que pode trazer unidade para a humanidade não é esse sentimento apenas desses valores pós-modernos da diversidade. Porque sem a unidade você tem fragmentação. Mas em Cristo nós temos tanto a diversidade como a unidade. Na diversidade vai ser aquela coisa, fica lá longe que eu fico no meu canto aqui. Cada um na sua diversidade. Mas em Cristo nós podemos ter a verdadeira unidade. Em Cristo Jesus, na adoração verdadeira, nós conseguiremos resolver na sua essência esse problema da humanidade dividida. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar juntos? Vamos louvar com esse último cântico. Nós vamos Para louvar-te, Senhor, que és fiel.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus que o adora, que entende a sua verdadeira humanidade em Cristo Jesus e é capaz de enxergar no outro a humanidade e a imagem de Deus, na sua diversidade, na beleza de todas as cores, de todas as expressões culturais. Porque é assim que o Senhor quer ser adorado. Onde nós teremos um dia a verdadeira adoração. Todas as tribos, povos e línguas diante do trono do Cordeiro, adorando ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, então. Eu gostaria de apenas dar o aviso de que nós continuamos ainda impedidos, de nos reunirmos. A situação quanto à pandemia não é nada boa no nosso país e nós precisamos continuar em oração, intercedendo. Nós precisamos continuar firmes, sem desanimar. Eu sei que essa é uma das questões difíceis, entrar aí no 4º mês de isolamento, especialmente os irmãos que estão passando dificuldades financeiras. Irmãos, então, nós temos um fundo emergencial para qualquer necessidade. Não hesite, em pedir ajuda de qualquer natureza financeira. A igreja está se preparando para isso já desde o começo da pandemia. E os irmãos podem procurar os pastores, podem procurar os diáconos, e com toda a discrição, nós vamos fazer essa ajuda, tá bom? Então, é importante não desanimar, não deixe se abater, ligue um para o outro, busque aconselhamento. Então, nós ainda estamos à disposição, os pastores, para visitar, para fazermos um culto aí na sua casa, usando máscara e tudo mais, e celebrarmos junto a Santa Ceia ali com vocês. Então, todos aqueles que estiverem desanimados, estar desanimado é humano diante dessa situação. Então, não hesitem em mandar uma mensagem, olha, eu queria uma visita, a gente está à disposição. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões raciais, tanto nos Estados Unidos, que é um contexto muito, muito diferente, como aqui no Brasil, uma conversa. Eu, pastor Guilherme, nós vamos convidar outros irmãos também. E assim, eu acho que talvez a mensagem de hoje deixou alguns com mais dúvida. Vocês podem fazer as perguntas amanhã também, e a gente pode ter esse bate-papo ali. Então, nós continuamos a nossa programação semanal. Faça o esforço de estarem conosco nesses encontros, tá? Eu sei que a vida é agitada também na semana, mas se programe. Se você se programar, quando você tem essa rotina aí, vai dar tudo certo, tá bom? Então, tem sido momentos preciosos e abençoadores. Então é isso, irmãos. Eu gostaria de dar, então, boa noite a todos